Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito boa noite, jovens. Boa noite. Ao vivo. Boa noite, Ricardo Rezende. Adorei o seu nome já aqui. Você quer trocar pro fã-clube de Charlie Bet também? Vamos viver esse momento? Com facilidade, com tranquilidade. Deixa eu ver aqui. Estamos nessa noite para falar desta vitória divertidíssima. Como sempre, né? Como todo jogo de pré-temporada. Todos os requintes de uma pré-temporada possíveis. Pittsburgh Steelers 32, Seattle Seahawks 25. A gente abre este momento de pré-temporada, a gente abre as nossas lives pós-jogo de primeiras impressões, dando um compromisso de tentar menos entrar ao vivo depois de todas as partidas do Pittsburgh Steelers, pra gente ir trazendo os destaques, quem é que chamou a atenção positiva, quem é que chamou a atenção negativa, é realmente primeiras impressões, porque não dá tempo da gente fazer análises táticas profundas, não dá tempo da gente rever basicamente nada entre a partida e esse momento. Sou Danilo Batista, apresentador em mais uma semana, e para isso tenho o Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os amigos que estão ouvindo esse programa, que será um podcast. Boa noite aos amigos que estão aqui nos embalos de sábado à noite, nos acompanhando após essa grande vitória do Pittsburgh Steelers, a estreia da pré-temporada, e no primeiro... No epílogo. Não foi bem, mas a introdução da história. No prólogo. Melhor, obrigado. No prólogo do seu Kenny Pickett aqui. Isso, com um estádio inteiro, todo um Acrisure Stadium, gritando a plenos pulmões por Kenny. Claro, um herói local. É por quarterbacks que a gente começa falando desse jogo, Ricardo. Todos os três tiveram touchdowns passados, todos os três tiveram seus momentos de chamar a atenção, e traga-nos destaques dessa grande batalha que é a grande notícia ao redor dos Steelers essa semana. Sem maiores surpresas, o Mitch Trubisky começou como titular, logo seguindo entrou o Mason Rudolph, e o Kenny Pickett jogou todo o segundo tempo. Só tinha essa expectativa para saber o volume de jogo que ele teria. Teve a oportunidade de jogar com a turma do Terrão lá no segundo tempo e se apresentou muito bem. Kenny Pickett começou com a sequência de 10 passes completos, acertando 10 de 10. Ousar um pouquinho mais, e o passe nem foi tão ruim para o Christian Blake agora no final do jogo. Mas trazendo o contexto geral sobre a atuação dos quarterbacks, foi muito bom ver como todos conseguiram se movimentar muito bem, tanto dentro do pocket, quanto poder usar um pouco da sua mobilidade. De ver o Mitch Trubisky saindo do pocket para poder fazer o touchdown no início do jogo lá pro Gunner, eu não vou saber falar o sobrenome dele, infelizmente. O Gunner Olszewski. O Kenny Pickett também saindo do pocket, conseguindo o first down, correndo com a bola. Então, Mason Rudolph, mais que seja o mais estático, podemos dizer, de todos esses três quarterbacks, também conseguiu se movimentar bem dentro do pocket. Isso era uma preocupação e limitação, claro, por motivos óbvios do final da carreira de Ben Roethlisberger, e uma vontade que Mike Tomlin e o Steelers como um todo já tinha nessa renovação na posição de quarterback, de ter alguém mais móvel, alguém com uma capacidade melhor de se mover fora do pocket, correr com a bola e tudo mais, e a gente conseguiu ver isso muito bem, tanto no Trubisky quanto no Kenny Pickett. Isso, pra mim, a surpresa, no caso, foi Pickett jogar o segundo tempo inteiro, né? A gente achava que ia ter Rudolph voltando pro terceiro quarto e tendo pelo menos ali metade do terceiro quarto, mas já no intervalo, Tomlin falou com o Missy Matthews na transmissão dos Steelers e já disse de cara que não tinha segredo nenhum, que Pickett levaria o segundo tempo inteiro, e levou. É bom ver Trubisky soltando Steelers, bom ver mobilidade. A gente ouviu tanto essa palavra nesse período inteiro aí, as últimas semanas de Ben Roethlisberger, a off-season inteira, a pré-temporada inteira, e agora a gente tá vendo o cara realmente se mover. A gente viu o Pickett também se movendo. Não é um ataque voltado para corridas, a gente viu bastante de passe,
Mas corrida de quarterback, no caso. Mas é bom saber que quando precisou, eles puderam sair e tal. Muito, muito bom. E não se preocupem, vocês continuarão vendo essa questão de quarterbacks aí durante toda a pré-temporada, que é assim que funciona. Boas primeiras impressões, né? Isso era o grande ponto. E o que se vinha falando bastante, o que a gente mesmo já veio falando aqui, sobre essas impressões que se tem vindo do training camp e como é de fato em jogo. A gente viu o Mitch Trubisky seguro, conseguindo conduzir bem o ataque, se movimentando muito bem. Não precisando mostrar muito, teve 2 campanhas basicamente, e o time já viu o suficiente para não, tá bom, vamos tirar ele, vamos botar o Mason Rudolph, e já entrou no final do primeiro quarto. Eu diria que essa foi uma das melhores coisas para mim, de finalmente não ter só impressão de training camp, se poder ver em jogo como é que eles estão. É isso. Então, grandes momentos de nossos quarterbacks. Fica uma leve nota, não tem nem como dizer com a nota de tristeza, porque se por um lado você não viu o Chris Olave jogando, mas ele também não vem participando tanto assim de treino. E também, quanto mais Olave você tem, menos Pickett você tem. Tem que pesar isso daí. Tem seus pontos negativos, você não vê, e tem seus pontos positivos. Bem-vinda à temporada, a Kenny Pickett Season, menina. Boa noite. A mãozinha. O bonde da mãozinha. Empolgou. Toda uma tropa da mãozinha. Estamos falando de quarterbacks. Você quer entrar nesse grande momento? Então, eu fiquei surpresa com todos. Achei que o Mitchell Trubisky foi bem. O Mason Rudolph, achei que dentre os 3 foi o pior. Assim, não foi tão ruim, mas acho que ele errou bastante coisa. Teve uns passos mais altos e mais curtos, e umas decisões mal tomadas, mas a gente conhece, né? Não é novo no nosso time, a gente já esperava. E gostei muito do Kenny Pickett, porque eu não acompanhei 100% o training camp até aqui. Mas muita gente estava falando que ele não estava indo muito bem, que ele estava decepcionando. Então, eu fiquei muito feliz agora, porque eu achei que ele foi super bem, super tranquilo. Foi muito gostoso ver ele entrar, com todo mundo ovacionando ele. Então, tô muito feliz. Tô dançando aqui, ó. Esse é o momento que quem joga Championship Manager das antigas, os adeptos estão a dançar nas bancadas. Grande momento. O Tony tá dando entrevista agora, né? A tradicional entrevista após o jogo. E aí ele falou justamente sobre isso que a Mel comentou agora, de como a coisa que ele mais gostou hoje foi a atmosfera que estava o Acrisure Stadium para receber todos os jogadores, mas principalmente Kenny Pickett. Foi assim que ele abriu a entrevista coletiva de hoje. O bom é que na disputa de 3 cachorros e um osso, todos os cachorros tiveram um pedacinho do osso. Foi tudo muito bem dividido. A gente espera também que nas próximas partidas continue. Eu adoraria que semana que vem continuasse esse mesmo nível de divisão, tá? Porque você acho que vai ser o titular mesmo na semana 1, até que me provem o contrário. Então você tem ele mantendo aí tirando essa ferrugem, você mantém Mason Rudolph na prateleira aí para todo mundo ver, e você mantém a empolgação que Kenny Pickett aprendendo e vendo. Inclusive, com esse grande tempo, vale lembrar uma excelente nota sobre os Steelers, porque eles mantiveram a segunda unidade de OL enquanto Kenny Pickett estava em campo. Então, o tempo inteiro o center dele foi Hassenauer, ele tinha Joe Haig protegendo como guard. Quem eram os outros? John Leglue era o outro guard. Leglue right tackle, right guard, e Joe Haig left guard, se a memória não me falha. Então, você tem uns caras ali mais acostumados com a NFL, protegendo a joia, protegendo o herdeiro do trono. É exatamente o que precisava ser feito. De linha ofensiva como um todo, eu só lembro de Demore apanhando bastante, de quem quer que tivesse ali em cima dele, mas a gente não vai gastar tempo criticando pessoas em pré-temporada, principalmente depois de um jogo como esse. Vamos para mais destaques. O que é que você me conta aí, cara? Creio que seja inevitável falar sobre... Você está falando sobre ataque, a gente manter, então, aqui sobre o depth do wide receiver e esse desafio que a gente vai ter, essa briga gostosa que a gente vai ter nesse depth, né? Porque quando a gente fala que pode levar, sei lá, 8 jogadores dali,
não é uma brincadeira, não. É um fato. E hoje ficou bem claro. O Anthony Miller e o Calvin Austin não jogaram. O Calvin Austin, o Tony acabou de falar na entrevista, ele teve uma lesão no pé no último treino do Steelers, por isso ele não jogou. E o Anthony Miller teve com uma lesão no ombro, por isso também não jogou, mas sem maiores detalhes sobre retorno nem nada. Não parece ser algo grave, pelo que o Tony falou. E aí, sem Anthony Miller e sem o Calvin Austin, a gente viu o Gunner Olszewski tendo mais espaço lá no início do jogo mesmo, inclusive. Conversões chaves de terceira descida, anotou touchdown. A gente viu o Miles Boykin também tendo seu espaço. Sem palavras pro George Pickens, né? George Pickens foi maravilhoso. Tudo que a gente já esperava do George Pickens, a gente viu. Todo o potencial que o Pickens tem. E aí chama a atenção, claro, o touchdown dele foi maravilhoso. Fez o que a gente tava já sabendo do training camp, mas chamar a atenção pro trabalho de bloqueio que ele teve também, dando pancake, não desistindo até o último lance. E esse foi um dos pontos que o Frisman Jackson, o novo técnico do wide receiver, mas está buscando trabalhar com todos os wide receivers, que é essa habilidade de bloquear depois, durante os lances, algo que a gente tinha perdido um pouco nos últimos anos com o Ike Hilliard. A primeira impressão fica bem positiva dentro desse sentido. Bom ver que os quarterbacks, mesmo sem os principais nomes, Trubisky não jogou com basicamente nenhum dos principais nomes, quer dizer, George Pickens, é claro, mas mesmo assim ele teve o desempenho que teve, Rudolph teve o desempenho que teve sem os principais, e os dois aparecendo muito. O nosso wide receiver hoje 3, provavelmente, George Pickens, e, sei lá, o wide receiver 5 ou 6, que é Gunnar Olszewski, não vi ele retornando, acho que ele não teve. Sim, não teve retorno. O que é? O Steven Sims. Aí você vê os outros caras ganhando pontos por estar retornando. Steven Sims teve grandes momentos retornando, Miles Boykin teve grandes momentos bloqueando, tackle em special teams, teve recepção impondo com físico, recepção com rota bem corrida. Então, um monte de gente ganhou pontos, e aí pesa pro lado exatamente de Anthony Miller, porque ele é o cara que tá mais em risco aí nessa história inteira. Seguimos com o ataque, Mel. Quem é que te agradou aí nessa história? Eu cheguei um pouco atrás, vocês já falaram dos parentes? Não, estamos em wide receiver. Você pegou o começo. Achei. Então tá bom. Achei muito bom. O Hayward me surpreendeu bastante também. Eu não esperava tudo isso dele. Achei que ele jogou super bem. Achei que ele fosse começar um pouco mais devagar. Porque, também eu não tinha visto muito tape dele no college, né? Mas eu achei que ele fosse começar mais devagar, ele me surpreendeu bastante. E o nosso mais novo contratado aí, né? Que veio na off-season aí, Gunner, né? O nome dele, o sobrenome eu não vou nem tentar falar. Olszewski. Achei maravilhoso. Ele até deu uma entrevista no final do jogo, falou que adorou a atmosfera, que ele super se divertiu jogando. E eu achei que ele foi super bem também. Então, pontinhos positivos aí pro Tyrene. O Conor Hayward surpreendeu. A gente não estava vendo muitas informações dele realmente sobre no training camp, então estava sendo incógnita sobre até em qual posição o Conor Hayward vai jogar. Não faço a menor ideia da posição que o Conor Hayward vai jogar. Mas ele apareceu muito seguro mesmo, muito seguro nas recepções, convertendo terceira descida. Bloqueou bem também. Bloqueou bem, fez tackle no special team, então o Conor Hayward vai ter o seu espaço. Foi ele que recebeu a tentativa de 2 pontos, né? Sim. Então ele já tava tudo ali. O nosso family back, como lembra o Leonardo Silva aqui, apareceu muito bem. A gente falou de wide receivers, né? O George Pickens e o Gunnar Olszewski em especial. Quando foi o Steven Sims, teve grandes momentos, principalmente com special teams. Running backs. Tem uma disputa séria de running back rolando aí. Todos querem ser o número 2 para o número 1 na Najee Harris. Anthony McFarland teve um começo excelente de partida, lendo o bloqueio, lendo o gap bem, lendo o bloqueio, ganhando espaço. Aqueles momentos que você acha que ele ia ser tacleado, ele fazia o cara errar o tackle e seguia para muito mais jardas. Jalen Warren começou bem mal, com leitura de bloqueio ruim, sendo parado muito fácil, mas de repente explodiu e a gente viu uma sequência de jogadas dele, ganhou Tomlin Points, tapinha nas costas, tapinha na cabeça,
muito elogiado pelo próprio Mike Tomlin. É exatamente o que a gente quer ver, né? Exatamente o que Tomlin quer ver, exatamente a oportunidade que eles ganham. E aí, Benisdale é mais um que perde pontos nesse jogo simplesmente por não jogar. Quando ele não joga e ele era o número 2 inicialmente, ele dá a chance pro número 3 aparecer, pro número 4 aparecer, e aí pode até ser o caso dele ser atropelado nessa história aí. Porque se você tem tanto wide receiver pra levar, alguma posição pode perder jogador e pode ser running back. E aí fica chato pra ele. Ainda mais que a gente quer muito, claro, ver o Najee Harris descansando e tudo mais, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que não vai ter descanso para Najee Harris. Najee Harris vai correr 95% dos snaps. De fato, sim. Eu fiquei muito feliz vendo o Jaylen Warren, principalmente também vai de encontro com os quarterbacks, de poder ter a oportunidade de vê-lo em campo finalmente, que era muito relato positivo vindo do training camp, mas sem a gente estar vendo situação de jogo, claro, e tudo mais. O Jaylen Warren apareceu muito bem. Acho que o Tony estava dando muita moral para ele e no final do jogo, no intervalo do jogo, na verdade, teve que dar uma segurada, falando, não, ele já soltou a bola uma vez, não é o que a gente quer ver dele e tudo mais. E aí, quando volta no segundo tempo, o Jaylen Warren já abre no tackle no special team. Aí o Tony na hora já volta a cair em graças de novo com ele, porque é isso que o Tony gosta de ver em pré-temporada. Então o Jaylen Warren sai mais por cima do que outra coisa aqui hoje. Matheus Duran, não diria que foi dos melhores. No ator, Marcel Tig rapidamente voltou a ocupar. Entrou em campo rapidamente, depois que o Matheus Duran ficou um pouco mais envolvido, perdeu o bloqueio naquele sec no fundo do campo que o Kenny Pickett sofreu. Logo seguido, o Master Tig entrou e conseguiu dar conta do jogo. O Master Tig, inclusive, para mim é um destaque nulo, assim. Ele tava lá, pegou o finalzinho de jogo ali e jogou no estilo dele, né? Baixa a cabeça, vai para dentro. O running back que a gente chama de norte-sul. Ora, menino, entra. Seguimos a rotação de destaques aí. Quem mais chama atenção nesse jogo? Ataque, defesa, o que você quiser. Meu relógio tá cantando, peraí. Kenny Pickett time. Hora do Kenny Pickett. Ele grita cada, 15 minutos. Eu pensei que ele ia dar 11 badaladas agora. Aquele relógio de badalada, mas tem que dar corda, sabe? Uma vez por semana. Então, quem mais? Vamos ver. A gente vai continuar no ataque, é isso? Quem você quiser. Quem eu quiser. Quem que forçou o fumble? O Robinson. Mark Robinson. Excelente. Bom, pra falar a verdade, se eu reparei muito nele durante o jogo, não reparei muito nele durante o jogo. Mas valeu a pena o fumble que ele forçou, que foi o que deu a vitória pra gente. Então, bem Pittsburgh Steelers, né? Ganhando no finalzinho com a defesa aparecendo. Então, também é um destaque pra mim. Eu achei que a segunda unidade de defesa teve esse problema. Principalmente os linebackers apareceram bem mal. Assim. Queimou o filme de Mac Robinson e de Buddy Johnson. Com a posição capilar de Buddy Johnson. Era bem fácil ver ele no campo. Era bem fácil ver que os running backs DJ Dallas e Travis Homer, acho, de Seattle, tava passando o tempo inteiro. Faca quente na manteiga. Ficou difícil. E o Brian Flores estava revoltado. Quando ele se revoltou, aí foi quando teve o fumble forçado pelo Mark Robinson. E aí, sobre esse fumble do Mark Robinson, a gente viu durante boa parte do jogo, assim, o Mark Robinson teve que se filtrar muito pela necessidade de situação de jogo e tudo mais, porque a gente viu poucas blitz no jogo hoje de forma geral. É uma diferença. É o início, claro, o primeiro jogo de pré-temporada, mas já é uma diferença que a gente pode notar na defesa do Terrell Austin pro do Kit Butler. A gente viu em terceira descida o Kit Butler mandando muita blitz e o fundo ficando desguarnecido. E o que a gente viu hoje foi justamente o contrário. A gente viu constantemente a tentativa da equipe tentar fazer pressão com os 4 jogadores lá da frente, os 2 jogadores de linha defensiva e os 2 outside linebackers, e todo mundo descia o resto descia para cobertura. E aí, quando mudaram um pouco essa abordagem, foi justamente quando o Mark Robinson se infiltrou muito bem e conseguiu forçar o fumble em cima do Drew Lock na hora mais decisiva possível. Que, sim, né, nessa hora apaga alguns erros que o Mark Robinson teve.
durante o jogo. A gente fica realmente... não dá para não ficar com a luz um pouco às vezes na posição de linebacker, porque só o Miles Jack conseguiu se desempenhar bem. Todos os outros tiveram bastante oportunidade nesse caminho que o Seattle Seahawks teve para poder correr durante o segundo tempo. E o Tony, na entrevista, já falou a respeito disso. Disse que não é standard a defesa contra o jogo terrestre hoje. Realmente o ponto ruim é de... O que eu gostei foram vários snaps pelo menos do que estava em campo, que era para essa partida, a primeira unidade. Só que a primeira unidade dos Steelers em campo. O único titular ali era nosso guerreiro 95, que veio do Ravens. Chris Wormley, exatamente. Ele era o único titular ali, e titular leve com um grande sal aqui nessa história. Aí ele tava com Derek Tuska, de um lado. Ao lado dele não era nem Tyson Alualo, não era de Marvin Leal. Era o Dalonte Scott, o outro Dalonte Scott era o outro outside linebacker. E o outro DE por dentro, bicho, não vou nem lembrar. O Henry Mondou, que teve até um sec. Henry Mondou, perfeitamente. Então, Henry Mondou, Chris Wormley, Delonte Scott e Derek Tuska. Veja que se isso tá numa temporada regular, você tá... Isso era o começo do jogo. E eles estavam mantendo a OL do Seahawks, pelo menos em situação de passe, com problema o tempo inteiro. Pô. Conseguiram conter Geno Smith no pocket diversas vezes, que é um quarterback que se você abre, ele corre mesmo. Aí, já tá aí há um bom tempo o Geno Smith, né? Todo mundo já conhece. E eles conseguiram fazer uma pressão, não foi, meu Deus, impressionante, mas o que eles conseguiram conter ali para um jogo de pré-temporada, para o primeiro jogo de pré-temporada, valeu. Então, defensivamente, vale eles. E talvez só tenha mais um destaque de defesa. Você tem mais um aí? Tenho o Trey Norwood. Gostei muito do Trey Norwood hoje. Muito Trey Norwood hoje. Trey Norwood, ele... Coincidentemente, o melhor jogo da temporada do Trey Norwood foi no Sunday Night Football contra o Seattle Seahawks. E hoje ele apareceu novamente bem, impediu 2 touchdowns basicamente, apareceu dando tackles, enfim. O Trey Norwood, ele se fez presente em toda a secundária, que é basicamente o que se espera dele. É importante pro depth ali, secundário, é um jogador que tem muita versatilidade. Nunca esqueço, o Mike Tony anunciou a escolha dele no draft do ano passado, chamando ele do canivete suíço, né? Ele não tem uma posição definida na secundária, e isso ficou bem claro hoje. É uma peça de valor. E quando a gente, infelizmente, vê a notícia que está saindo agora há pouco, do Carl Joseph. Mike Tomlin disse que o Carl Joseph, ele teve uma lesão no tornozelo e está sendo avaliado. Mas já tem relatos da imprensa que viu ele saindo com a bota e com muletas. E para ele ser declarado fora do jogo tão rápido como foi, não deve ser algo bom pro Carl Joseph, felizmente. Vamos aguardar o que é que vamos ter nos próximos dias de notícia a respeito do Carl Joseph. Ver o Trey Norwood aparecendo para reforçar esse débito de safety foi bem positivo. Nos comentários de Tomlin, né? Anthony Miller não jogou por lesão no ombro. Carl Joseph está sendo reavaliado, lesão de tornozelo. George Pickens, nada que ele fez trouxe surpresa para a comissão técnica, porque ele é esse altíssimo nível de jogador. Calvin Austin teve uma lesão recente até, e por isso ele não participou. Uma pena, no jogador que a gente quer muito ver ainda. Tomara que ele possa aparecer nos próximos jogos. Teve mais alguma coisa digna de nota de Tomlin? O único jogador que preocupa de lesão, saindo de hoje, claro, é o Carl Joseph. Os demais, não. Perfeitamente. Então, a minha lista de destaques aqui zerou. Você tem mais algum aí, Melina? Não, só uma menção honrosa para o garoto que parou o rugby lá do Seattle com o cronômetro. Guerreiro Khalil Davis. Quero o gif do Tony reagindo a isso. No final, foi maravilhoso. O Tomlin estava muito feliz hoje, o jogo inteiro. Toda jogada que focava nele, ele estava com feliz, né? Vou até ver se eu acho, se tem imagens disso daí, porque foi realmente um grande momento. Um grande momento, mas eu acho que não vai aparecer. O que tem pra gente ver é um grande momento de George Pickens nessa partida, enquanto carrega aqui.
A gente já deu toda a nossa lista de destaques, então vamos para perguntas de vocês. E sejam bondosos, estamos às 11h30 da noite de um sábado, tá? Vi o pessoal perguntando sobre a lesão do Aquilo Witherspoon. Segundo o Tony, coisa pequena. Não teve muita nem digno de nota. Se fosse temporada regular, é muito provável que o Witherspoon tivesse voltado para o jogo logo em seguida, aparentemente. Não ficaria fora, mas claro, como é pré-temporada, não há para que arriscar aquilo Witherspoon de volta. Mas sem digno de nota do Tony, não deve ser algo preocupante. Vejam esse momento de George Pickens é fantástico, bicho. Em silêncio, por favor. É agressivíssimo. Seguimos com perguntas. Se o StreamYard me deixar trabalhar. Vamos lá. Darlis, vocês acreditam que Presley Harvin, o terceiro, tem a vaga ameaçada? Não para o jogo de hoje, né? Não acho que esteja. Mas eu gostaria de tê-lo visto em campo hoje. Não acho que ele seja digno ainda de estabilidade nível Chris Boswell. Tudo bem, o Chris Boswell não precisa chutar em nenhum momento da pré-temporada, mas eu queria ter visto o Presley Harvin em campo hoje. Não foi por lesão nem nada, foi opção técnica mesmo, porque acreditam que o Presley Harvin esteja muito bem consagrado na posição, aparentemente. Discordo. Não que esse cidadão que chutou hoje seja a pessoa que vai ameaçar. Acho que também não dê essa sensação de conforto para ele. Eu tô, inclusive, tentando lembrar o nome do cidadão, porque... Eu não lembro não, sendo bem sincero. Não lembro também nem do Kicker nem do Panther. Cameron alguma coisa. Nislek, não sei o nome. Nislek, obrigado. Isso, Cameron Nislek, o camisa 4, acho. Isso. É isso aí. Pai Chico 1313, o que vocês acharam de Kendrick Green? O Green jogou como left guard nesse jogo com a primeira unidade. Kevin Dotson não participou da partida, acho que ele sentiu uma lesãozinha. E aí Green, inclusive, tá tendo muito espaço no training camp como left guard, né? Mas não me chamou atenção em nada. Eu nem prestei atenção também. Sendo bem sincero, também não. Que eu vou ser bem honesto, não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Não sei, normalmente é coisa boa, né? Quando a gente não... Quando se trata desse momento do que ele fez cagada na temporada passada, não ter chamado a atenção pela ruim. Mas na primeira unidade do ataque, eu não achei o OL tão ruim, como um todo, assim. Achei o OL decente. Sim, também concordo. Mas aí eu não sei se é porque Seattle também não é muito bom e é pré-temporada, mas achei decente. Mas a gente, olha, não teve faltas, não teve erros grotescos, podemos dizer. Executaram bem, abriram espaço para o Anthony McFarland jogar, então já é uma boa primeira impressão. Perfeitamente. Darlis, Jalen Warren foi um dos nossos destaques, porque ele apareceu correndo, apareceu com o Special Teams, ele foi um destaque de Tomlin também. Só que você nota o sorriso dele enquanto estava, então não tem como negar. Bruno, vocês sentiram falta de Pickett soltar mais o braço? Soltar mais o braço, eu imagino que ele queira dizer, Ricardo, mais passes profundos e coisas assim. O que você acha? Até pelo staff que estava ao redor dele, não tinha muita condição realmente do Pickett fazer isso. Lembro quando o Rudolph entrou naquela temporada que o Big Ben se machucou, a gente falava muito de que o Rudolph estava no ataque com rodinhas ainda. O Pickett está no ataque com rodinhas, aquelas rodinhas de plástico, porque o apoio ao redor dele é muito limitado, como a gente viu hoje. Então... Sabe aquelas bicicletinhas de criança que tem uma alça pro pai segurando e empurrando? Quase um velocípede? Por aí. Exato. Exatamente. Acho que ele tentou umas 2 vezes, e as 2 vezes foi passe incompleto. Acho que foi, os únicos passes incompletos dele foi quando ele forçou um pouco mais a bola mais profunda. Sim. E quero ver ele atuando com a primeira unidade, com os jogadores de skill position mais bem avaliados. Não precisa nem ser da primeira, mas da segunda, podemos dizer, com as mesmas peças que o Trubisky e o Gunner, que o Mason Rudolph atuaram hoje. Então, até mais Boy, que o Gunner, o George Pickens, por que não? Com as mesmas peças, eu queria vê-lo com isso, que acho que aí vai ser uma possibilidade melhor dele poder soltar um pouco mais o braço, mas super ok com isso, nesse momento. Ele pode até não ter feito passe longo, mas isso não pesa contra ele, né? Você tem que ver os arredores. Esse aqui é o lance de pré-temporada, tá? Os arredores importam muito.
O Sim Petróleo Derek Watt foi a opção técnica. Acho que ele entra na cota veterano, né? É. Não entrou em campo, não tem notícia de lesão. Nunca concordo também, tá bom? Também Derek Watt deveria ter jogado. Não joga nem na temporada ao relógio. A gente falando muito sobre filme de terror, tô imaginando essa hora do sábado tocando isso. Se eu tivesse dormindo, eu ficaria. Tudo escuro aqui atrás. O Tá doido. Enfim, o Derek Watt, ele não joga nem direito na temporada regular. Ponto. Não vamos botar ele na pré-temporada. O Derek Watt tá. Porque o Derek Watt tá no rocha final, que é irmão do TJ Watt. Eu quero ver mais do Derek Watt. Não acho que ele deva ficar fora de pré-temporada, tem que entrar. Também acho, mas é isso. É isso. Jay Brickashaw Dantas, Ben Snell pode perder a posição de running back 2? Tecnicamente pode, né? Sempre pode. Running back que não pode perder a posição ali é Najee, pô. Mas todos podem, só que ele precisa jogar pra ver. Se ele não jogar partida nenhuma nessa pré-temporada, se ele ficar muito lesionado, é até uma decisão fácil, né? Mete na injury reserve, leva os outros. Se ele jogar, aí você começa a avaliar. É de se esperar que nas próximas semanas ele apareça aí. E apareça mais no começo do jogo até, para ele ter um adversário mais consistente pra gente ver. Hoje, o que vale é que McFarland ganha ponto positivo, Warren ganha ponto positivo e ele não ganha nenhum. Eu achei que também ganha ponto positivo. Eu achei do Washington. Não, ok, ganha ponto positivo. Sei lá, como running back 6, mas é positivo. Ben Snell tem um dos grandes fatores que mantém Snell forte na avaliação é Special Teams. Então, se ele não aparece em Special Teams, ele tem problemas aí. Isso que Tony ficou tão feliz quando viu o Warren lá dando teco, dando papinha nas costas dele. Vai ser muito, assim, dado, claro, o nível de proporção, porque como esse running back a gente não deve levar muitos, porque o Najee Harris segue como dominante na posição, mas é muito semelhante ao que tem na posição de wide receiver, sobre quem é que vai se destacar no Special Teams para poder garantir uma vaga, se mostrar valioso no Special Teams. Perfeitamente. Vamos dar-lhes. Matt Canada vai abrir mais o playbook em pré-temporada? Tomara que não. Nenhum técnico abre playbook em pré-temporada, não, pô. É o que eles chamam de vanilla football. É a coisa mais padrãozinha possível, porque senão você já tá dando material de análise para os teus próximos adversários. Né? Exato. Então, não abra. E o Gabriel pergunta se será que Tomlin está feliz de fazer a reconstrução. Imagino que seja no sentido de ele fazer parte desse processo de reconstrução. Talvez a frase seja a que ele repete o tempo inteiro: nós não fugimos dessa luta, nós corremos em direção à luta, nós queremos a luta. Tomlin confia no processo dele. Isso. Fechando, Eric Silva, Conor Hayward pareceu ter ido bem. Destaques positivos para Conor Hayward. Adorei o Conor Hayward. Um dos jogadores que eu mais gostei de ver hoje, inclusive. Se tivesse que botar 3 jogadores que eu gostei de ver hoje, sem ser posição de quarterback, não vou entrar na posição de quarterback. Os 3 jogadores que eu gostei de ver: Conor Hayward, o Trey Norwood e o George Pickens. Também. Igualzinho. É isso. Gostei muito. Eu gostei do Gunner também, pra falar a verdade. Pensei em não botar o George Pickens, só botar o Gunner. Também, porque o George Pickens é muito hypado, né? A gente esperava, né? O Gunner eu acho que foi mais surpresa do que E você nota que, como a situação de wide receiver é difícil, quer ver, a gente acabou de destacar Gunnar Chelsky, George Pickens, aí você tem Deontay Johnson, Chase Claypool não jogaram, Calvin Austin não jogou, já tem 5. Teve destaque também nesse jogo para Steven Sims, Miles Boykin, 7. Anthony Miller tá jogando bem no training camp, mas não jogou hoje. Perdeu a chance de ouro. 8. Então, o bicho vai pegando, pô. Tyler Vaughn recebeu o touchdown na vitória. Ele já sobe ali, sei lá, de wide receiver 12 para wide receiver 9, 8. Vai só empilhando, ver como esse ano tem muita competição no training camp dos Steelers. É isso, gente. Passamos nos destaques. Esse é um jogo de pré-temporada. Estamos quase à meia-noite de um domingo. Vamos fechando por aqui. Suas considerações finais dessa noite divertidíssima, Mel. Me diverti muito, estava com saudade. É diferente, né? Eu também já tinha assistido uns jogos antes, mas é diferente. A gente vê os Steelers, é gostoso ver os nossos rooks, né? O rook dos outros é legal no primeiro quarto, depois é chato. Mas, então, eu me diverti muito, adorei. Fiquei muito surpresa com os 3 quarterbacks e muito feliz com o corpo de wide receiver. Gostei muito do ataque no geral. Defesa eu vou passar pano, que é pré-temporada. E é isso, temos mais algumas semanas aí pra se divertir sem passar raiva
pré-temporada é gostoso por causa disso. A gente torce, mas não fica morrendo aqui. Tipo, acabou empatada, tá bom, acabou empatada a primeira temporada. Mas é isso, que a gente se divirta mais nas próximas temporadas. Temporadas não, jogos de pré-temporada. Enfim. Exatamente, Ricardo Rezende, grandes momentos vivemos em mais uma noite de KDKA. Você foi no meu destaque positivo, simplesmente perfeito a transmissão local do jogo, com tudo que a gente já esperava que fosse ter. Destaque principalmente para a hora que o Bob Pompeani falou: vamos ter uma atração surpresa. E aí chama o intervalo, mas quem tá vendo no Game Pass ou pelos links por aí, vê os bastidores e o Art Rooney estava lá, né, dando a entrevista, se preparando, falando besteira no microfone aberto para quem quisesse ouvir. Genial, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixando o microfone. Pedindo interferência de passe no meio da transmissão. Revoltado com a interferência que não foi marcada. Um show à parte a transmissão da KDKA e as diversas menções. Acho que todos citaram Heinz Field em algum momento. Todos citaram Heinz Field em algum momento. Miss Matthews em campo, Charlie Batch. Esperando o Bob Pompeani perguntar para Rooney como foi esse processo de mudança aí do nome do Heinz Field, agora que ele chama Heinz Field, né? Porque todos eles. A cara do chefe, assim, foi fantástico. Genial. É isso, teremos com certeza mais um momento KDKA, se o Game Pass assim nos permitir, né? Porque eles têm passado só a transmissão do mandante. E o próximo jogo é no próximo sábado também. Jacksonville Jaguars recebendo os Steelers no TAA Bank Field. Também às 8 da noite, então contem com mais uma semana do glorioso sabadaço aqui no Black Yellow Brasil. Assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo dando mais destaques de transmissão, dando mais destaques de partida. Então não percam, continuem acompanhando twitch.tv/BlackYellowBR, deixa aí o seu sub, deixa aí o seu Prime, é sempre gostoso ter esse momento aqui com vocês. E continue acompanhando em podcast, porque essa livezinha entra daqui a pouco por lá. A única coisa que falta para ela entrar em podcast é saber se a capa vai ser com Kenny Pickett ou George Pickens, mas provavelmente Pickett fica para o jogo e Pickens fica para um programa no meio da semana. Então voltamos ainda essa semana, a gente tem mais umas coisas de pré-temporada aí para conversar, sempre tem notícia rolando, tem umas análises boas, provavelmente na terça-feira ou na quarta essa semana a gente entra falando de EFC Norte, que é sempre gostoso conversar sobre os nossos rivais de divisão, ver como é que tá a situação aí. Então vamos fechando antes que bata a meia-noite. Excelente estar aqui com vocês, reforçando, depois de todos os jogos do Steelers, a gente tenta entrar aqui ao vivo. Um grande abraço e até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.